Agora a gente bate papo e esclarece as nossas dúvidas sobre tratamento de fertilidade custeado pelo SUS. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Cláudia Nakano, que é advogada especialista em direito da saúde e vai conversar com a gente. Tudo bem, Cláudia? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Pra gente receber aqui, viu? Pode ficar à vontade, obrigada. Cláudia, é um assunto muito importante porque muitas vezes as pessoas não sabem dos direitos que ela tem. E aí a gente pode falar sobre várias doenças diferentes. O desconhecimento pode fazer com que as pessoas sofram, não é mesmo? Exatamente, já que a gente percebe que muitas pessoas desconhecem os direitos acerca da saúde. E esse direito está lá atrás na Constituição Federal, no artigo 196. Então todos nós temos direito à saúde, todas as pessoas têm direito ao seu tratamento médico. Interessante a gente falar sobre exatamente esse tratamento, porque a gente sabe que é um tratamento muito caro. Eu conheço muitas famílias, muitos casais, já conversei com muitas mulheres que foram fazer esse tratamento e algumas fizeram, outras não, e todas elas falaram, as que foram do particular. O tratamento é caro e o tratamento também não é um tratamento que traz 100% de certeza. Além de ser caro, ele não é 100%, né? E a minha pergunta para você é: quem procurar? Então, imaginando uma pessoa que não conseguiu engravidar, já fez todos os exames, e a ideia do médico é: será necessário um tratamento desse? O convênio da pessoa não cobre, ou talvez essa pessoa nem tenha convênio. Quem ela deve procurar primeiro? Na verdade, a gente tem que primeiro salientar que nós temos dois direitos aí. Tá. O SUS é obrigado a fornecer o tratamento de reprodução assistida. E quando a gente fala SUS, a gente está falando do Sistema Único de Saúde. Exatamente. Né? E também os planos de saúde são obrigados a custear o tratamento. Por quê? A gente tem uma lei, a 9.263, que foi criada em 96, que fala do planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? São ações que ajudam homens e mulheres a ou prevenir uma gravidez ou programar a chegada dos filhos. Perfeito. E esta lei, ela garante o acesso das pessoas para que elas possam fazer esse planejamento com segurança. Inclusive, o SUS, o governo brasileiro, ele é obrigado, por meio de campanhas, por meio de ações, a disponibilizar muitas vezes insumos, medicamentos, para que isso aconteça também. E os planos de saúde, nós temos uma lei, a 9656, criada em 1998, que reforça esse entendimento, que também determina que o plano de saúde custeie todo o tratamento de reprodução assistida. Então, doutora, eu vou dividir em dois aspectos esse bate-papo. Eu vou começar perguntando na questão convênio, porque muitas vezes o convênio se nega, né? A gente já, com certeza, você conhece alguém que passou por isso. O convênio fala: olha, esse tipo de tratamento a gente não faz. Então, é comum que, infelizmente, o convênio negue de primeira? Infelizmente, é comum. Na prática, é isso que acontece. Então, nós temos essa lei que garante o acesso da pessoa para que realize o tratamento com segurança. Então, independente do convênio que ela tem, qual plano que é, se é o mais caro, se é o mais barato, o convênio tem que cobrir esse tratamento, é isso? Tem que cobrir porque a lei, ela garante o planejamento familiar. Perfeito. Só que muitas vezes, no rol da ANS, o que acontece? A gente tem um conflito. A gente está falando nível Brasil, tá, gente? Associação Nacional de Saúde. Exatamente. A gente tem o conflito, que é a lei que garante o planejamento familiar, e nós temos do outro lado a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foi criada para regulamentar, para normatizar todas essas questões dos planos de saúde. A fertilização in vitro e a inseminação artificial, que são processos de reprodução assistida, não estão no rol de obrigações mínimas dos planos de saúde. Por isso, muitas vezes, os planos de saúde, eles dão a negativa com base nessa não inserção. E aí, o que a pessoa tem que fazer, doutora? Muitas vezes, essa pessoa, ela recorre à justiça, garantido por meio de uma medida liminar, para que faça o seu tratamento. Porque, bem como você falou, às vezes não é uma sessão que garante a gravidez. Às vezes a pessoa, ela precisa de mais sessões. E além disso, o que a gente percebe é que na prática, alguns tratamentos de reprodução assistida servem também para curar determinadas doenças, como por exemplo a endometriose. Algumas mulheres que passam pelo problema da endometriose, ao engravidar, podem curar a sua doença. E é um tipo de tratamento médico indicado. Então, o ideal é, se aquela pessoa pediu para o plano de saúde, foi negado, ela tem duas ações. Ou ela pode realizar uma denúncia à ANS, ou ela pode entrar com uma ação judicial
diretamente ou pela Defensoria Pública ou por meio de um advogado de sua confiança, mas requerendo uma medida antecipada, de urgência, para que faça o seu tratamento imediatamente. Essa resposta é demorada, doutora? Não, geralmente a resposta é muito rápida, né? Essas ações com medidas liminares, que muitos conhecem, demoram em torno de 1 semana para o juiz dar o seu sim ou não. A ação em si, ela demora em torno de uns 2 anos e meio a 3 anos. Mas o procedimento urgente, muitas vezes, ele é deferido, ele é concedido rapidamente. Essa resposta já vem ali nas primeiras semanas, então, como a senhora falou. Geralmente, sim. A pessoa precisa de um advogado nesse primeiro momento já? Ela pode consultar também a Defensoria Pública. Aquela pessoa que não tem condição de pagar um advogado, ela pode, na sua cidade, verificar onde é a Defensoria Pública e requerer esse tratamento. Doutora, a senhora, pelas coisas que a senhora falou, me fez fazer uma pergunta que eu vou te fazer agora. No caso do congelamento dos óvulos, já que a gente está falando em planejamento familiar, e eu tenho aí, já estou com meus 31 anos, então na faixa das amigas tem algumas fazendo isso. Inclusive uma delas falou já que eu conversei com meu pai, filha de pastores, e ela falou, eu tô solteira, não conheci ninguém ainda, fui no médico e o aconselhamento do meu médico foi, vamos congelar alguns óvulos. E daí eu te pergunto, e o tratamento é complicado e é caro, né? Tem vários medicamentos para serem tomados e tudo mais. Nesse caso, pensando nessa linha do planejamento familiar, o convênio também deveria cobrir? Então, é uma questão mais difícil, porque aí envolve uma questão da bioética, né? A bioética, justamente, é uma ciência que estuda essa relação, toda essa problemática na área da saúde, né? E nós temos várias questões, vários adendos, como, né? Por exemplo, a questão do aborto também, né? Do feto anencefalo. Então, é uma questão que ainda não está pacífica, o plano de saúde, ele não é obrigado a cobrir, a gente não tem a inserção, né? E o planejamento familiar, ele é mais voltado para a concepção ou não da gravidez. Então, a gente verifica assim de 2 formas, né? Prevenir a gravidez por meios, né, anticoncepcionais ou por métodos hormonais, ou mesmo por meio de ter uma gravidez, né, pelo método natural ou por meio de uma reprodução assistida. Eu já vou fazer todas essas perguntas sobre o SUS, que eu sei que você está curiosa. Mas antes, doutora, só para a gente finalizar a questão dos planos de saúde, eu queria perguntar sobre o médico ou a clínica onde vai ser feita. Aí a gente pode falar de qualquer reprodução assistida, que a gente está falando da fertilização. É a pessoa que escolhe ou aí é o convênio quem sugere? Como é que isso funciona? É a paciente que escolhe, porque hoje nós temos jurisprudências que são decisões reiteradas sobre o assunto, que diz que quem escolhe o médico é o paciente. Esta relação de confiança médico-paciente é imprescindível para um bom tratamento. Então, essas decisões já estão pacíficas. Quem escolhe é a paciente. E Perfeito. Pode, inclusive, colocar no laudo, indicando qual será a clínica que será feito o tratamento. Porque aí eu estou pensando em vários valores, né? Qualquer clínica... Então, geralmente, né, numa ação judicial, coloca-se uns 2 ou 3 orçamentos, né? Então, essa que devem pessoa, ser bem ela semelhantes, pode... porque geralmente é caro, mas é tudo muito semelhante o valor, Exatamente, né? Para que não haja também, né, algo assim, um enriquecimento ilícito, para que não haja um pedido maior, né, para que essa paciente seja beneficiada. Não, apenas o requerimento é para que aquela pessoa realize o seu tratamento de forma digna. Perfeito. Agora, vamos para o SUS, doutora? Vamos. Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar a gente sabe, que a gente está falando com o Brasil inteiro, se você quiser também mandar sua mensagem para a gente, manda lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, que muitas vezes falta até o ginecologista para atender aquela mulher de maneira rápida, de maneira ágil. Então, a mulher está com dor ou a mulher não está passando bem. Mesmo às vezes uma consulta de rotina. Existem lugares onde esse exame pelo SUS consegue ser marcado de maneira rápida. Existem lugares que não. Então eu percebo que quando a gente fala de Brasil, o problema já começa com essa primeira consulta ao ginecologista. E eu queria te perguntar, dá para agilizar esse processo até chegar a uma reprodução assistida? Então, deveria, né? Realmente a gente tem uma falha muito grande no Sistema Único de Saúde, né? A gente verifica que o sistema público, ele não está habilitado para atender essas mulheres, né? A demanda, inclusive, a gente tem uma fila muito grande para mulheres que querem realizar a reprodução assistida por meio do SUS.
E precisa haver uma mudança, né? Porque hoje, e muitas Porque vezes, é direito, né, doutora? é um direito, né? Está lá na Constituição Federal. Então, esta pessoa, mesmo a pessoa que não tem um plano de saúde, ela pode também recorrer ao judiciário, pode recorrer à justiça, pedindo uma tutela antecipada para que o SUS realize esse procedimento, né? Principalmente se houver uma urgência. Se essa pessoa demonstrar uma urgência, uma necessidade premente do tratamento, ela deve sim realizar o tratamento imediatamente. Ela pode realizar o tratamento em uma clínica particular? Isso pode ser entendido pelo juiz? Ele pode entender assim? Sim, pode. E o governo paga por isso? Exatamente. Se o SUS não tiver condições de atender aquela paciente, se não tiver uma estrutura adequada, sim, pode ser uma clínica particular. Doutora, deixa eu te perguntar, a Thaís de Gouveia acabou de mandar aqui pra gente pela rede social, pelo Facebook. Boa tarde. Quais as regras para que se consiga o tratamento de fertilidade? É necessário algum encaminhamento ou burocracia para que se consiga através do SUS? Ela é de São Paulo e há 8 anos tenta o tratamento. Muito obrigada pela sua mensagem, Thaís, doutora. Então, Thaís, na verdade, tem sim que demonstrar por meio de laudo médico a necessidade do tratamento. É imprescindível. Se não tiver esta documentação médica, esse respaldo do médico indicando o tratamento da reprodução assistida, inclusive demonstrando os motivos pelo qual ela precisa realizá-lo, ela não conseguirá. Então, este é o primeiro passo. Que aí talvez ela tenha que ir numa clínica particular no primeiro momento, né? Ou numa clínica particular, ou mesmo Tentando passar pelo SUS. médico, né, do SUS, da rede pública, e verificar a possibilidade desse laudo e já verificar também como fará para ser incluída nesta fila. Thaís, isso que a doutora está falando é um direito, então a gente tem que tentar de todas as formas fazer com que esse direito seja de fato alcançado. Então, o primeiro passo, vá ao médico, você já deve ter esses laudos, se você já está tentando o tratamento, pegue esses laudos e encaminha. Pode, então, se a pessoa não tem um advogado, ela pode pedir um advogado público, né? Pode sim, até a Defensoria Pública de sua cidade, né? No caso, aqui em São Paulo, a gente tem na Avenida Liberdade, né? Número 32, ela pode ir até a Defensoria e solicitar, sim, por meio de uma ação judicial, o seu tratamento médico. Nesse caso, deve ser mais rápido, doutora? Ela disse que já procura há 8 anos. Se ela ingressar, de fato, com pedido, pode ser que seja mais rápido? Então, em relação ao tempo que ela já está esperando, né, não seria uma influência, mas o que a gente percebe é que na prática as ações elas respondem, elas são mais rápidas em relação a toda a determinação judicial por conta da necessidade do tratamento. Doutora, quando a gente fala de qualquer assunto que envolve saúde, a gente sabe que a gente está envolvendo muito mais do que simplesmente aquilo que a lei diz e que está escrito ali, nós sabemos disso. Agora, o que me chama a atenção é que o desejo de ser mãe, e eu vejo algumas amigas de perto, algumas situações até bem pessoais mesmo, bem próximo, é impressionante o que acontece com uma mãe quando ela perde um bebê, quando ela descobre que ela não vai conseguir ter filho da maneira natural. Mexe com a família inteira, mas com a mulher especificamente é algo muito intenso. Então, o nosso desejo é lógico de que para todas as áreas, mas já que a gente está falando essa especificamente, é que a mulher consiga ter acesso a esse direito, né, doutora? Sim, e é importante que todas as mulheres elas façam reclamações, denúncias à ANS, elas entrem com processos judiciais para que tornem o procedimento de reprodução assistida obrigatório. Perfeito. Por quê? Com certeza isso acontecerá, não sabemos quando, mas a ANS ela vai incluir a reprodução assistida no rol de procedimentos mínimos obrigatórios. Mas para isso nós precisamos mobilizar toda a sociedade e realizar constantemente essas denúncias. Então, Thaís, e você que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil, faça a sua denúncia. A pessoa deve entrar em contato com a ANS? Com a ANS direto. Nós temos o portal da ANS, a gente tem também um fone da ANS que pode ser realizado essa denúncia facilmente. E nós temos também o Poder Judiciário, que está aí para atender essas demandas. Ainda pelo SUS, a pessoa pode ter o tratamento também no médico que ela quiser? No SUS é um pouco mais complicado. Ela só pode escolher o médico se o SUS não tiver uma estrutura, se não tiver um profissional que atenda às necessidades da paciente.
Tá, tendo, aí ela vai nesse médico. Exatamente. Doutora, eu queria compreender também a questão das pessoas. Estou imaginando uma pessoa que tem uma reserva, mas ela precisa daquela reserva, ela apenas a tem por algum motivo. E ela pensa, eu vou utilizar essa reserva ou eu vou parcelar para fazer o tratamento e depois eu vou tentar um reembolso, seja pelo SUS ou pelo convênio. Isso é possível? É possível, né? Geralmente, por exemplo, a pessoa pagou pelo tratamento de fertilização, uma sessão. Só que a partir de agora, ela quer entrar com uma ação judicial porque ela soube desse direito. Então, ela vai entrar com uma ação judicial com 2 pedidos. Primeiro, para realizar o seu tratamento daqui para frente, não importa quantas sessões sejam. E o segundo, para pedir o ressarcimento de valores do que foi pago lá atrás. Ela pode fazer isso sim. Doutora, tem um tempo máximo para que ela pode fazer? Sei lá, às vezes tem algum casal, alguma mulher nos assistindo e fala, mas eu paguei tudo e agora eu descobri o meu direito. Geralmente, né, o que a gente fala é para não deixar passar de 2 a 3 anos. Uhum. E aí, como a senhora falou, a resposta deve vir rápido, a ação continua correndo, é isso? Sim, a resposta tem que vir rápido. Agora, esse reembolso pode demorar cerca de 2 anos? Sim, o reembolso ela só vai receber após a sentença, após o acórdão, após o trânsito em julgado, que é finalizar a ação judicial. E aí, quando for finalizada, se o juiz conceder e se for deferido na última decisão judicial, aí sim ela recebe o reembolso. Então, para finalizar, o primeiro passo é entrar em contato com a ANS, seja um problema com o convênio ou se você não está conseguindo marcar a consulta pelo SUS. Primeiro passo é entrar em contato com a ANS? Não, a ANS ela só cuida dos planos de saúde. Então, em relação aos planos de saúde, a mulher que tem um plano de saúde, que não conseguiu o tratamento de reprodução assistida, pode entrar em contato com a ANS e, ao mesmo tempo, se quiser, já acionar a justiça. Perfeito. Pelo SUS, nós temos a ouvidoria do SUS, Tá. que essa pessoa ela pode também recorrer à ouvidoria, fazer a sua reclamação e, caso não tenha seu pedido atendido, aí sim recorrer à justiça também. Doutora, existe um prazo limite para atendimento no SUS? Ou deveria existir? Como a senhora vê essa questão? Para qualquer situação? Emergencial, de urgência, não existe prazo, o atendimento deve ser imediato. Bom, vamos fazer valer o nosso direito, né? O que a gente pode fazer é ligar, reclamar, explica o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado. Obrigada pelas participações, viu? Bom, eu vou deixar o nosso contato aqui, tá? Que é o facebook.com/Jaqueline Stefano. Se você tem alguma pergunta, doutora, deixa para nós, que eu prometo que a doutora Cláudia volta em breve e esclarece mais das nossas perguntas. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Eu vou para um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta conversando com o Reinaldo Polito, que é especialista em oratória e expressão verbal e fala justamente com a gente sobre isso. Como falar em público, como se comportar numa entrevista de emprego. Será que isso pesa? A gente vai entender sobre esse assunto já já. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho.